Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 a 2. Assim está escrito: Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Esse é o texto que vamos refletir. O escritor aos Hebreus deixou de maneira clara, inconfundível, a expressão de que Deus antigamente falou com as pessoas através dos profetas, utilizando-se de várias maneiras, e que ultimamente fala-nos através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. No entanto, tanto a fala de Deus antigamente por meio dos profetas, como ultimamente através do seu Filho, são falas que estão em harmonia, em concordância entre si, pois todas elas estão listadas dentro da revelação de Deus ao longo dos séculos. Portanto, nós vamos refletir sobre 7 meios pelos quais Deus fala conosco. Entendendo assim, nós chegamos à seguinte afirmação: ninguém pode dizer que não teve oportunidade de conhecer a Deus, porque Deus sempre se manteve aberto e disposto a revelar-se através dos profetas de muitas maneiras e através do seu Filho. Deus nunca se manteve oculto, escondido, mas sempre procurando declarar, demonstrar, dar a conhecer às pessoas a sua existência, o seu poder e as suas ações. E é exatamente isto que nós vamos refletir nesta oportunidade, e quem sabe em alguma delas nós temos ouvido de maneira clara Deus falar conosco. Então, como está aqui, ele falou muitas vezes. E até hoje Deus continua falando. Deus nunca se calou. Ele sempre falou. E de muitas maneiras. Deus não fala somente de uma maneira monótona. Deus usa diversidades, maneiras e meios de falar para que a vida humana tenha a ciência, o conhecimento de Deus e possa ouvir e discernir a maneira como Deus fala e por quem Deus fala. Aqui nós encontramos que diz que antigamente ele nos falou através dos profetas. Quem eram os profetas? Os profetas eram porta-vozes de Deus. Eram homens que Deus escolhia, capacitava e colocava sobre ele o seu espírito, colocava na boca deles as suas palavras, e eles saíam ao povo ou à nação com a palavra de Deus na boca, e eles diziam ao povo: assim diz o Senhor. Essa era a forma característica dos profetas. Eles não chegavam a dizer: eu tenho algo para dizer a vocês, eu vou profetizar, vou começar agora a profetizar a vocês. Não, nada disso. Isso são novidades dos dias atuais. As pessoas do nada dizem: agora eu vou começar a profetizar. E começa a falar uma porção de coisas que não tem apoio confirmatório na Escritura Sagrada. Os profetas não. Eles não se apresentavam, eles não diziam que estavam com vontade de profetizar, não. Eles chegavam lá: assim diz o Senhor. O Senhor me disse, o Senhor me mostrou, o Senhor diz assim, assim, assim. E era inconfundível a palavra dos profetas. Existiram muitos falsos profetas que foram desmascarados
porque eles não tinham a autoridade necessária para dizer em nome do Senhor. Mas os profetas verdadeiros, mesmo debaixo de ameaças, perseguições e provações, eles nunca se calaram. Eles sempre estiveram disponíveis para ser a boca de Deus falando para aquele povo. Tanto é que o escritor aos Hebreus, ele deixou aqui registrado, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos antigos, pelos profetas. Então, os profetas tiveram uma regularidade, uma utilidade muito necessária para que Deus, através deles, falasse aos pais. No entanto, a nós, os filhos dos dias atuais, ele falou-nos por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus que despojou-se da sua glória, assumiu o plano de Deus, veio a esta terra através da encarnação, ou seja, da concepção pelo Espírito Santo no ventre de Maria, teve o seu nascimento natural entre os homens, viveu entre os homens, e aqui então ele começou o seu ministério revelando Deus para as pessoas. Em tudo o que falava ou fazia, estava ali a clara revelação, e em Jesus, Deus o Pai falando a cada um de nós. E este Jesus, pelo qual o Pai falou, sendo ele seu Filho, Deus o constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então Jesus esteve com os profetas e no seu tempo ele foi a boca de Deus para o povo. Depois de Jesus, nós temos vários meios pelos quais Deus falou com aquelas pessoas e fala conosco atualmente. Nós já vimos aqui pelo menos duas maneiras pelas quais Deus falou. Ele falou através dos profetas e ele falou através do Filho do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos também uma terceira maneira pela qual Deus falou e continua. Deus falou por meio da natureza, ou seja, as coisas que estão criadas, elas trazem uma clara revelação, como diz a Escritura, sem voz, sem fala, mas ali está uma demonstração de que Deus continua falando. No Salmo 19, o verso de número 2 e 3, de 1 a 3, diz assim: os céus, que é a natureza, o que Deus criou, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Agora observe, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Não há linguagem, não há fala, mas as vozes da natureza são ouvidas. Há aqui um mistério de Deus em toda a extensão da terra, e as suas palavras, palavras de quem? Palavras da natureza criada por Deus. Até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol. Então Deus fala também por meio da natureza que ele criou. Seja de que natureza for, celeste, terrestre, não importa. Deus sempre teve a oportunidade de se revelar às pessoas através da sua fala, seja pelos profetas, seja pelo seu Filho, seja pela natureza. Mas também há uma outra maneira pela qual Deus fala com as pessoas, e nunca deixou e jamais deixará de falar. Isto é, Deus fala através das leis naturais. O que são essas leis naturais? São as leis que foram criadas pelo próprio Deus quando criou todas as coisas, e a cada uma delas
determinou a sua movimentação, como elas se realizam, colocando limites a um e a outro. São leis irremovíveis, leis naturais que Deus colocou, e não tem como vivenciar a vida sem estas leis naturais que o próprio Deus criou. Cada coisa com a sua lei, a sua maneira de funcionar, o seu limite, até onde vai, e a sua validade. Então, através das leis naturais, Deus também fala com as pessoas, porque nós chegamos a um momento que não podemos ultrapassar. O que é aquilo? É Deus falando conosco. Até aqui chega, daqui além não vá. Como o mar, Deus colocou limites no mar e disse: até aqui chegará, além disso não. Ele faz a reborda e volta. Por quê? Porque ele tem limites a obedecer. Então são as leis naturais que o próprio Deus criou. E através dessas leis naturais, ele fala com toda a humanidade. Basta dar atenção para ouvir o que é que Deus está dizendo. Mas nós temos visto aqui já, pelo menos, de 4 maneiras que Deus fala conosco: pelos profetas, pelo Filho, pela natureza, pelas leis naturais. Uma quinta maneira de Deus falar conosco, o meio pelo qual ele nos fala, é através da nossa consciência. O contato de Deus conosco se dá na nossa consciência, no nosso interior, no nosso ser interior. É onde o Espírito de Deus fala conosco. Haja vista que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. E o espírito na Bíblia é conhecido como a lâmpada do Senhor. O meio pelo qual Deus contacta-se conosco. Isto leva-nos a entender que Deus fala por meio da nossa consciência. Ele toca a nossa consciência e fala conosco. E nós podemos ouvir a voz de Deus. É a maneira como ele falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com tantos homens do passado. É a maneira que Deus fala. Ele toca as pessoas e fala-lhes por meio, através da consciência delas, que tem o contato direto com a presença de Deus. Mas uma sexta maneira de Deus falar também conosco é através da sua palavra. A palavra de Deus ficou registrada e escrita está para que Deus continue falando conosco. E à medida em que abrimos as Escrituras, nós temos a plena convicção de que é Deus falando conosco. Deus se revelando a cada um de nós. Então veja, através da Escritura, Deus continua falando conosco. E por fim, ele nos fala através de pessoas que ele capacita em determinados momentos e dirige-as até nós com uma mensagem dele para a nossa vida. E se nós tivermos discernimento, nós vamos compreender que em muitas situações é um enviado de Deus para nós. Porque vai dizer o que ninguém sabe, o que ninguém conhece, mas o que nós estamos esperando, uma resposta, o mover de Deus a nosso favor. E ele capacita estas pessoas, dirige-as a nós, e ela fala sem ao menos perceber que está sendo um canal usado por Deus para a nossa vida. Nós que conhecemos e sabemos o que estamos aguardando da parte de Deus, recebemos aquilo como uma revelação de Deus para a nossa vida. Mas a pessoa que está sendo um instrumento, ela não tem consciência do instrumento valoroso que ela está sendo naquela hora para a nossa vida. Então são meios pelos quais Deus fala conosco. Então, se nós atentarmos para o que diz a Escritura e para estes meios que estão revelados para nós,
nós vamos entender Deus nos falando por várias maneiras. É o que diz aqui, muitas vezes e de muitas maneiras. Então aqui estão pelo menos 7 meios ou maneiras pelas quais Deus fala conosco. A primeira que nós vimos, Deus fala conosco através dos profetas antigamente. Ultimamente, através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Também fala conosco através da natureza. Terceiro lugar. Em quarto, através das leis naturais. Quinto, através da nossa consciência. Deus fala conosco. Sexto, através da sua palavra, Escritura Sagrada. E sétimo, através de pessoas, atualmente. Meios que Deus se utiliza para falar conosco. Então chegamos ao início. Ninguém pode dizer que não teve oportunidade de conhecer a Deus, porque Deus continua utilizando meios para falar com cada um de nós. Se nós prestarmos atenção, nós ouviremos a voz de Deus falando conosco através de alguns destes meios que foram relatados aqui. No entanto, o que basta saber é que Deus nunca deixou de falar. Ele continua sempre falando, falando e falando. E se nós ouvirmos, será para o nosso bem. Pensa agora e reflita. De que maneira você tem ouvido a voz de Deus? Como Deus fala a você? Pelos profetas da antiguidade, pelo Filho que veio na plenitude dos tempos, através da natureza, das leis naturais, da consciência, da Escritura Sagrada, registrada, por meio de pessoas. Por qual meio Deus tem falado a você e tem alcançado o seu coração? Pensa e reflita sobre isto. E a partir de hoje, procure ter o discernimento necessário para ouvir e entender a maneira como Deus fala e toca no seu coração. Querendo Deus, amanhã retornaremos.